Bem-vindos ao podcast Autismo com Direito, Saúde e Educação. Me chamo Vanessa Lucena Marinho, sou advogada, atuante há mais de 10 anos na área, especialista em Direito da Saúde e Direito das pessoas com autismo e pessoas com deficiência. Neste momento, nesta roda de conversa, estou aqui com Luísa Silva, que é pedagoga. Oi Vanessa, oi meninas, oi pessoal. Como a Vanessa falou, me chamo Luísa, sou pedagoga com especialização em psicopedagogia e em análise do comportamento aplicada à pessoa com TEA e também com especialização em AEE, Atendimento Educacional Especializado. E é uma alegria estar com vocês, já trabalhei há 8 anos, estou aí caminhando e é uma alegria estar com vocês hoje para a gente partilhar um pouquinho das nossas experiências. Bem-vinda, Luísa. Obrigada. Estamos também aqui, com Larissa Kimberly, que ela é psicóloga e vai trazer para nós um pouco da sua experiência, Olá, pessoal. Olá, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Como a Vanessa bem falou, eu sou psicóloga formada pela Universidade Estadual da Paraíba. Atuo, com crianças de desenvolvimento atípico. Tenho formações na área de análise do comportamento aplicada e análise do comportamento aplicada à escola. E sou pós-graduanda, estou no finalzinho aí da especialização em análise do comportamento aplicada ao TEA também. E espero que seja muito legal essa conversa hoje, que a gente possa acrescentar aí na vida de vocês com um pouquinho do que a gente trabalha no dia a dia. Seja bem-vinda, Larissa. E mais do que especial, também temos aqui a presença de Verlane, que está representando todas as famílias atípicas por ser mãe de 2 crianças atípicas. Então ela vai trazer para a gente aqui temas muito importantes e que ela teve dificuldade também com a sua experiência como mãe. Olá para todos, eu me chamo Verlane, sou mãe de 2 crianças atípicas, quero agradecer pelo convite. Vim aqui falar um pouco da minha experiência como mãe e contribuir para vocês. Seja bem-vinda, Verlane. Então, nosso principal objetivo com esse podcast, principalmente com esse episódio de hoje, é trazer temas relevantes em relação ao autismo e, principalmente, mostrar para vocês o quanto é importante a gente buscar informação. E informação verídica, informação com comprovação científica, informações de profissionais especializados. Para quê? Porque caso haja algum desafio na frente, a gente sabe que a partir do momento que uma família ela tem um diagnóstico de autismo em casa, muitas incertezas aparecem. Então, é uma forma de você, como é que eu posso dizer, driblar todos os desafios, ter informações coerentes e buscar os direitos certos, tanto para o seu filho, para a sua filha ou para uma pessoa conhecida. Então, vamos começar indagando fazendo uma pergunta aqui que muitos fazem, e que poucos sabem o real sentido, o significado. Aí, então, eu vou perguntar aqui à Luísa, nossa pedagoga. Luísa, o que é transtorno do espectro autista? Vamos lá, vamos responder essa pergunta, que muitas pessoas fazem. Hoje a gente tem uma disseminação de informação, mas ainda tem muitas pessoas que não têm acesso a essa informação. Então, acho que é importante a gente falar sobre o que é o TEA. Então, TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento e eu acho importante a gente destacar isso, porque ainda, de vez em quando, eu vou para as palestras e as perguntas são as mesmas. Autismo é doença? E eu sempre respondo, não, porque a doença precisa de um agente etiológico. E se não é esse agente, seja um vírus ou uma bactéria, então não é doença. TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele é caracterizado por alguns sintomas. E aí nós utilizaremos o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que vai falar algumas características. E lá está dividido entre A, B, C, D e E. No A, nós vamos ter o déficit de comunicação social. Então, essa criança é aquela que tem dificuldade em interagir, muitas vezes tem atraso na linguagem. A criança que estiver apresentando essas características já é um sinal de alerta. Mas não existe só esse critério. Nós vamos ter o B, que vai ser os padrões restritos e comportamentos estereotipados ou repetitivos, que são as crianças que apresentam comportamentos repetitivos, ou seja, muitas vezes estereotipias motoras, vocais.
Nós que acompanhamos sempre percebemos muito isso. É uma segunda característica. Mas não para por aí, porque às vezes na mídia, na internet, só fala dessas características. Mas existe uma condicionante, nós precisamos estar atentos aos outros critérios que vai estar lá no DSM. E aí nós teremos o terceiro critério. E qual é esse critério? A criança, ela tem que apresentar essas características ainda na primeira infância. Por que eu falo isso? Porque eu já ouvi de muitos pais, mas ele só desenvolveu isso quando ele tinha 8 anos, ele só desenvolveu isso quando ele tinha 5 anos, como se o autismo se desenvolvesse. E a gente sabe que a criança nasce com essas características, esses sintomas. Mas óbvio que muitas vezes é apresentado mais tarde, né? Quando a criança é exposta ali ao social. E aí, como eu falei, ele precisa estar presente, essas características, esses sintomas, até os 36 primeiros meses de vida, tá? Um outro condicionante também muito importante é que não é uma mera dificuldade. Porque a gente precisa entender que esses sintomas que eu apresentei, A e B, ele vai trazer prejuízos para a vida daquela criança e prejuízos ali clinicamente. E vai estar ali interferindo na vida daquela criança, social, no desenvolvimento daquela criança, na escola, em outros ambientes, em outras esferas. A gente precisa lembrar desse condicionante. E também, o último que nós vamos ter lá, no DSM, é que essas características não podem ser confundidas com outro diagnóstico, né? Por exemplo, não pode ser mais bem definido ou, por exemplo, uma deficiência intelectual. Porque acontece também de muitas vezes ficar esses critérios ali meio que confusos e muita gente vai dar um diagnóstico equivocado, errado. Então, a gente precisa entender esses critérios para a gente acabar não colocando algo que é outro diagnóstico. Essa confusão que você fala de diagnósticos poderia ser que a gente vê muito por aí. Não sei se se enquadra no que você está falando, mas tipo, uma criança tem autismo, mas é diagnosticada com TDAH. Ou vice-versa. Sim, pode ser confundido sim. E também a gente tem que ter em mente que a criança pode apresentar algumas comorbidades. Então pode ter o TEA, mas está associado ali ao TDAH, tá? Então é preciso a gente entender isso. E essas são as características do TEA que eu apresentei inicialmente. Licença, esse diagnóstico também pode mudar, né? Porque o meu filho ele foi diagnosticado como autista e na última avaliação com traços de TDAH. Sim, porque percebeu essas características, né? Já quando ele, principalmente TDAH, principalmente quando chega na escola, né? Fica mais nítido ali esses traços. Pode acontecer. E é interessante você falar assim, né, que não é apenas uma dificuldade, né, que uma criança ou um adulto, ele apresenta. E isso é legal porque, assim, muitos pais, principalmente agora com a mídia social, as redes sociais, a gente vê muita divulgação de coisas erradas. Então, assim, meu filho não fala até os 2 anos. Meu filho tem autismo, né? Meu filho não interage com outras crianças na escola ou com as pessoas de casa. Meu filho já tem autismo. Então, assim, a importância, né, de se saber, de se ter um diagnóstico certo, com um profissional especializado e, de certa forma, um diagnóstico precoce, a importância, né, que isso tem. Sim, com certeza. E aí eu vou até passar para minha amiga Larissa aqui, que pode falar muito bem desse diagnóstico, da procura desse diagnóstico. Mas é importante a gente pensar nesse profissional que vai fechar esse diagnóstico. Porque, como a gente vem falando, há uma disseminação de como eu falei para vocês, só dá as características A e B. E esquece dos condicionantes, que precisa estar ali na primeira infância, tem essas outras questões que trazem prejuízo para a vida. E fica só, a criança não interage, então é autismo. E não é bem assim. Pessoas podem ter traços também, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso. E falar sobre avaliação, né, Larissa? É importante um profissional especializado para essa avaliação. E vai, de fato, fechar esse diagnóstico com todo esse embasamento científico, seguro, trazendo ali um diagnóstico preciso também. Porque a gente precisa, né, de uma avaliação. Principalmente, é muito bom a gente ter acesso à informação hoje num clique aqui, né, com o celular a gente vai lá, coloca aqui no YouTube, TikTok, Instagram, depende da rede social aí que você prefere. E vai ter muita gente falando de sinais, sintomas. Isso é muito bom por um lado, porque isso acessibiliza pra gente a informação, né?
E por isso também, que a gente pode até falar um pouquinho mais na frente, porque a gente tem visto os casos aumentarem, né? Estatisticamente, os casos de autismo têm aumentado, estatisticamente, numericamente. Porque a informação, ela está muito mais acessível. Porém, ela está mais acessível não quer dizer que ela está sempre segura. E aí, o que acontece? Só com uma avaliação com um profissional adequado e qualificado, a gente vai poder sentar com essa família e realmente olhar com paciência para essa pessoa, seja uma criança, um adolescente, um adulto, e ver ali o contexto dela. Será que esse contexto não está influenciando esse comportamento? Ou será que isso realmente é porque ela tem uma mente atípica, né? Por exemplo, principalmente com TDAH, chega muito para mim, colegas mesmo, né, com crianças, filhos, e fala, Larissa, eu acho que o Laninho tem TDAH, ou então acho que tem autismo. Aí eu vou e digo, por quê? Me explica melhor. E aí começa a falar às vezes, porque ele não quer comer nada do que eu coloco, ele não se concentra na escola. Os sintomas geralmente são esses. Não se concentra na escola, e eu acho que é por isso. Aí quando parar eu digo, me diz uma coisa, mas me diz como é a rotina de fulaninho. Fulaninho, ele não tá comendo bem, mas assim, mas vocês, o resto da família, come saudável? Fulaninho tem hora pra dormir? Fulaninho pratica atividades físicas? Não, aí vai, não. Como fulaninho vai se concentrar? E aí, claro, que eu não tô dizendo que não existem, as dificuldades existem. Só que quando a gente vai colocar a criança num contexto adequado, pessoas, né, a gente mesmo, tirou qualquer motivação do contexto, né? Tirou a falta de concentração por, de repente, noites mal dormidas, por uma alimentação inadequada. Isso estava presente desde sempre. Quando começou, né? Como ele tem pessoas, né? Talvez, enfim, como está a interação dele? Fulaninho teve oportunidades de socializar? Teve. Então, quando a gente vê que teve tudo isso, tem uma rotina. Então, vamos procurar um profissional, né? Vamos avaliar realmente isso clinicamente. Não dá pra gente dar um diagnóstico só, né? Tem que descartar também a parte emocional. Isso, né? Vamos ver também. E até indicar, até encaminhar para um neuro ou um pediatra. Você fez exame há quanto tempo dessa criança? Como estão, né? As taxas, assim. Eu, como psicóloga, não vou encaminhar nenhum exame. Eu vou encaminhar para um médico, né? E aí um médico, sim, pode fazer essa parte de exames clínicos, né? Mas aí, quando a gente descarta tudo isso, isso aí faz parte de uma avaliação clínica. Com essa avaliação, se necessário, o uso de testes psicológicos, né? O uso de alguns protocolos também de avaliação ali, de desenvolvimento infantil, para que a gente veja, porque também não existe isso, viu, gente? Cada criança tem seu tempo. Não. A gente, principalmente nos primeiros anos de vida ali, quando a gente tá com o nosso cérebro bem molinho, bem fresquinho, aprendendo tudo muito mais fácil, a gente tem que correr, por quê? Se a criança tá ali com 2 anos e ela não fala nenhuma palavra, né? Ela não sabe pedir, ela tá com sede e você tem que adivinhar se o choro dela é sede ou é fome. Não. Mas é porque minha mãe falou com 7 anos, meu pai andou com 5 anos, então ele vai ter o tempo dele. Não. A gente já tem a ciência, a saúde muito mais avançada hoje, a gente sabe que se chegou ali nos marcos que tem até na cadernetinha deles ali, de vacina mesmo, né? A gente já tem hoje esse acesso. Se ele não tá atingindo isso, né? E você não conseguiu perceber que foi alguma questão, né? Ali alguma taxa do exame de sangue, algo físico, né? Ou algo talvez da rotina, enfim. Se é algo mais gritante que tem atrapalhado socialmente essa criança, você precisa procurar um profissional para avaliar realmente, né? Seja uma fonoaudióloga, quando isoladamente a gente tá falando só de linguagem, por exemplo, se chega para mim uma criança que ela interage bem socialmente, né, que ela tá acompanhando sua classe de aula ali na escola, os coleguinhas, ela tá desenvolvendo, porém ela não fala, ou então ela tem alguma dificuldade só com a linguagem, né, não tô falando só da comunicação, mas com a linguagem, eu encaminho para uma fono. Mas quando a gente tá falando aí de outras questões que podem encaixar, como a Luísa falou mais cedo, né? Dos critérios aqui do autismo, se está encaixando ali em 2, 3, um alerta, vamos avaliar, vamos fazer aqui, pai, né? Algumas sessões de avaliação,
Vamos ver Então, direitinho. Então, é justamente a importância, né? A importância de se ter uma avaliação correta, um diagnóstico correto, um laudo preciso, Sim. que a gente bate muito hoje no o jurídico em si, em relação a ter-se um laudo específico e completo, que é muito falho hoje, sabe? Então, a importância de se ter isso, justamente para se ter o tratamento adequado, né? Isso, até porque a gente tá falando de um diagnóstico que, claro, ele pode ser mudado, como ela falou, o filho dela teve de autismo e mudou, isso pode acontecer nos primeiros anos de vida, porque principalmente pela importância da intervenção precoce, a gente, às vezes, uma criança muito novinha, a gente não vai esperar ela fechar todos esses critérios que o DSM traz, já que ela é muito novinha, ela não teve a oportunidade de vivenciar para que a gente possa avaliar os outros. Sim. Então, a gente muitas vezes fecha o diagnóstico ali, por enquanto, e deixa para reavaliar um pouquinho mais. Só que quando a gente tá falando de um diagnóstico para a vida toda ao mesmo tempo, porque tem pais que não vão voltar lá para reavaliar. A gente tem que ter muita atenção, como você falou, tem que ser uma coisa muito bem feita, assim, não simplesmente porque o juiz quer, né, quando a gente tá falando de plano de saúde, Isso. mas porque é para uma vida. Você tá colocando numa pessoa ali algo que vai fazer, não é toda a identidade dela, não é toda, mas vai fazer parte. Sim. Né? Eu já peguei vários laudos, não foram poucos, muitos, que simplesmente eram um pedaço de papel assim, um retângulozinho, e dizia assim: fulano de tal é portador de transtorno do espectro autista, CID tal, precisando de tratamento, tal. Gente, isso não é um laudo. Isso juridicamente, judicialmente, até para requerer alguns direitos administrativamente, isso não é um laudo. Aquele documento, para mim, não vai servir de nada. Então, assim, a gente se depara muito com isso. E eu sempre, sabe, com meus clientes que aparecem, eu sempre digo, a gente precisa de um laudo completo, específico, explicando até o que é o transtorno, o que é cada tratamento, o que é terapia, sabe? Então, assim, é necessário, inclusive, os profissionais de saúde, né? Tanto os profissionais de saúde quanto até as escolas, quando vão elaborar os laudos, os relatórios, eles terem conhecimento de como se fazer, para se fazer corretamente. E aí, aproveitando aqui, a gente estava falando muito assim, de questão de diagnóstico, de avaliação. Eu queria saber um pouco de Verlane, né? Como foi esse processo de diagnóstico dos seus filhos, né? Um deles já tem 12 anos, não é isso? Não, Arthur tem 14. 14 anos. Tem TDAH. E você disse que estava conversando comigo e você disse que mais ou menos com os 2 anos que você teve o primeiro diagnóstico. Foi, porque Arthur era aquela criança danada, né? Então, não parava quieta. E ele entrou na escola muito cedo, acho que com 1 ano, e com uns 2 anos a escola já começou a notar. Ele não pintava igual aos outros, né? Era muito inquieto, as professoras tinham muita dificuldade de fazer ele sentar, né? De manter ali. Ele sempre teve boa socialização, tudo, mas ele era uma hiperatividade, assim, absurda. E aí a dona da escola me sugeriu a procurar um neuro, e foi o que eu fiz, né? E foi diagnosticado, o TDAH fez esses testes neurológicos, foi diagnosticado e iniciou as terapias. A maior dificuldade dele era fono, no início, né? E a psicopedagogia, que tem um atraso escolar, quando entrou nessa parte da alfabetização. E, assim, de Arthur, né, que é o TDAH, Arthur sempre teve um desenvolvimento muito bom na escola, em matemática, mas, por exemplo, na parte de linguística, que tem que parar, né, a concentração, como ele era muito hiperativo, não conseguia. Então, foi, assim, o mais difícil para a gente foi alfabetizar. Ele foi alfabetizado aos 9. Mas, assim, hoje, o Arthur é um dos melhores alunos da escola, né, eu recebo elogios dos professores, ganhou medalha de redação. Então, assim, agora Arthur fez todo o processo, todo o acompanhamento. Quando eu tive Luca, o autista, são 5 anos diferentes entre eles. Então, eu já tinha uma experiência, né? Porque com Arthur era uma primeira viagem, era tudo muito novo. E assim, eu lembro que eu sofri muito com essa questão das escolas, porque ele passou por muitas escolas na cidade, algumas não aceitaram, e eu me desesperava, claro que eu queria resolver o caso dele, né? Nem cheguei a entrar em justiça, nada, porque a minha preocupação era resolver a situação dele, né? Então,
eu sofri muito, muito. Com o Luca já menos por conta dessa experiência. Luca também, a primeira professora foi Luísa, e a Luísa notou também que ele também não pintava, né, era dentro dos desenhos, o desfraude foi mais tardio, a questão da fala também foi bem tardia. A gente ainda tem dificuldade, a maior dificuldade dele na aprendizagem é por conta da fala, é o maior atraso, né? Luca tem grau 1, né? Mas a fala é bem complicado. E é interessante, você tocou num assunto, um ponto, né? A questão do nível, né? Ele tem um nível de suporte 1. E é um tema que gera muita dúvida, né? Na sociedade, a questão dos níveis de suporte no transtorno do espectro autista. Então, se Luísa puder explicar um pouco, né? Como é diagnosticado esses níveis. Sim, é importante a gente falar sobre os níveis, que de fato há uma confusão na sociedade e pensar que o nível está relacionado muitas vezes a questões, por exemplo, a criança não fala, está no nível 1, ou ao nível de gravidade, né, o qual ela está comprometida ali. E na verdade, os níveis é caracterizado pelo nível de suporte que aquela criança precisa. Então, por exemplo, uma criança que está no nível 1 de suporte, que é o caso de Luca, ele tem autonomia, ele consegue realizar, consegue viver sem tanto apoio. Ele necessita de pequenas adaptações, né, Verlane? Sim. Então, está ali no nível 1 de suporte. Uma criança que está no nível 2 já precisa ali de um suporte substancial. Então, é a criança que necessita, muitas vezes, de um terapeuta, de um AT, no contexto escolar necessita desse auxílio. Então, uma criança no nível 3 é a criança, de fato, que outrora nós chamávamos de grave, é a criança que necessita, ali no período integral, de alguém, de um suporte para sua vida no contexto geral, nos cuidados básicos, nas questões de escola, enfim. Então, é preciso a gente entender também esses níveis, porque a gente às vezes fala, a criança não fala, tá no nível 3, eu já ouvi muito. Tá, a criança não fala, mas tem ali o seu meio de comunicação, né, uma comunicação alternativa, e vive perfeitamente, se comunica Super com todo autônoma. mundo, super autônoma na escola. Então, ela não tá no nível 3 de suporte. É correto a gente dizer, sempre foi uma dúvida minha, né? É correto a gente dizer que, tipo, uma criança com nível 3, essas dificuldades que ela tem é mais visível? Com certeza é mais visível, porque o comprometimento ali, a gente vai perceber, principalmente porque vai precisar de um apoio ali substancial, né? Então, há um comprometimento em muitas áreas. Claro, como é o espectro, a gente até estava falando antes de começar, a gente não pode colocar ninguém numa caixinha, né? A nível 1, são essas características, essa criança vai ter... Não, vão ter habilidades diferentes, mas vai estar relacionada ao nível de suporte. E aí, quando você fala, vai estar mais visível, possivelmente possa ser que esteja, por causa desse comprometimento. Em várias habilidades e a necessidade desse suporte de uma pessoa. E outra coisa, muita gente me questiona se o laudo de Luca não é errado, porque vê assim, aparentemente, não, esse laudo foi errado, que ele não precisa, mas a gente que acompanha, eu como mãe, as terapeutas, a gente sabe das dificuldades que ele tem, mas quem vê, né, assim, na sociedade de forma geral, aí diz, não, mulher, nem diz que não parece. Pra gente ver como ainda existe preconceito. Sim. Luca tem amigos na escola que eu acho que até, e as professoras também me falam isso, que tem atrasos maiores até, mas os pais não aceitam. E aí não procura tratamento e não pensa no atraso que tá causando para a criança. E também coloca muito em uma caixinha, né? Sim. Ele interage muito bem, então ele não já vi, esse diagnóstico está equivocado. Mas, por exemplo, o caso de Luca, né, já que Verlane está abrindo aqui, é um caso que ele tem padrões restritos de comportamento, né? Ele tem algumas questões dele que não pode sair ali da sua rotina. Ele vai ter o atraso vai ter o comprometimento na comunicação social por causa também do atraso na linguagem. Sim. Então, ela percebeu ali nos primeiros anos, né, de vida. Então, ele vai estar dentro dos critérios para ser fechado, para se fechar um diagnóstico. Mas há esse preconceito, a gente quer colocar muito em uma caixinha, que é assim, dessa forma, que não é, porque é um espectro. Sim. Né? A gente tá falando de espectro, então não tem essa caixinha bem definida. Então, cada pessoa
vai reagir de uma forma diferente, Sim. né? Cada espectro é diferente. Com certeza. Nenhum vai ser igual ao outro. Isso. E nem sempre esses sintomas, eles vão ser visíveis, né? Vão Sim. ser sinais, vão ser visíveis. Muitas vezes mesmo por isso que a gente vê hoje muitos diagnósticos também de autistas adultos, né? Pessoas que eles tiveram sim esses sintomas, esses sinais, eles começaram na infância, mas eles de alguma forma conseguiram lidar, foram criando sozinhos estratégias ali para lidar com o mundo social. Porque quando a gente tá falando, principalmente do autista e TDAH também, a gente tá falando de uma mente neurodivergente. O que é isso? Uma mente atípica. É uma mente que tem um funcionamento diferente. Então, por isso que não é uma doença. É uma mente que não está adaptada a esse mundo que nós vivemos agora, material. Por quê? Porque este mundo ele está adaptado à nossa mente. A gente acha que não. A gente nasceu assim, sempre foi assim, e essa é a forma de existir. Não. Ao longo da vida, ao longo dos anos, nós vamos adaptando, e pela mente neurotípica ela ser a mais comum, a mais numerosa, a gente vai adaptando o mundo todo pra gente, pra nossa forma de querer passar mais tempo conversando, por exemplo, sentado, pra gente pode ser melhor. De repente, pra outra pessoa, pra outra mente, pode não ser a melhor maneira, mas a gente adaptou pra gente. E aí, quando chegar alguém com a mente neurodivergente, a gente olha com estranhamento, a gente taxa isso. E aí que tá a diferença. Muitas pessoas, principalmente em nível 1 de suporte, né, por ter mais autonomia, por precisar de pequenas adaptações, elas vão passando ao longo da vida sem esse diagnóstico, né? E aí a gente começa a criar essa ideia, né, de que o autista ele só é aquele que não fala, que não vive sozinho, né? E acha que é só aquilo que a gente enxerga que é autismo. Mas não. Tem aí pode ter sim uma dificuldade de regulação emocional durante toda a vida. Podem existir questões sensoriais toda a vida. Questões de comunicação, né? Eu já pude conversar com pessoas dentro do espectro autista, adultas, né? Elas me falaram que muitas vezes elas vão sempre aprendendo a observar os outros conversando para ver como é o modelo de conversar. Sim. E tudo bem, todo mundo aprende por imitação, mas entender a diferença de você parar realmente na frente de uma conversa e você ver, se acontecer isso comigo, eu vou ter que agir assim. E se de repente acontece uma coisa que você nunca viu ninguém vivendo, não sei o que fazer, essa pessoa não consegue. Não é visível pra gente isso. Então quem olha de fora pode dizer, isso é frescura. Mas só quem tá vivendo na pele sabe como é, né? Viver num mundo que não está adaptado para vocês. E aí, essa questão, ela é bem interessante, porque entra nas perguntas que muito se faz hoje. O autismo é moda, né? Eu já ouvi muito isso. O autismo é moda, todo mundo agora tem autismo, inclusive os adultos. E aí tá a explicação, né? É um transtorno do espectro autista que já vem da infância, né? Mas por conta da informação que está chegando, né? Se aumenta, né, os diagnósticos hoje. Eu acredito que bom seja, que está né? chegando a informação. E as pessoas questionam assim, se a gente não quer que o filho seja autista para ganhar privilégio, por exemplo, de hora reduzida, carga reduzida no trabalho. E eu já disse até muitas vezes isso no trabalho. E a gente, se fosse para escolher, eu preferia passar o dia aqui do que ter minha carga reduzida para ir numa terapia com o filho. As pessoas não pensam, falam tão absurdo assim as coisas. Mas e é aí que entra a questão da discriminação, né? Você estava falando da questão da discriminação nas escolas e tentou por muitas vezes, né, colocar em algumas escolas da cidade e teve essa dificuldade. E assim, a gente vê a discriminação hoje em vários aspectos. A gente tem a discriminação escolar, a discriminação social, a discriminação da própria família. Você falou aqui que tem pais que não aceitam. E assim, tudo isso prejudica em si aquela criança, aquele adulto, né? É impressionante a quantidade de pais que não aceitam, sabe? E eu não sei nem explicar. É complicado, porque como né? mãe, assim, eu não sei, sabe? É uma coisa surreal que na minha cabeça não existe. Mas existe, né? Existe muito. Existe por isso que muita gente tem procurado esse diagnóstico. Não é simplesmente porque tem gente que vê isso, né? Nossa, você quer o diagnóstico para ter privilégio, como se você vai saber falar muito melhor, como se a gente garantir o direito de alguém fosse um privilégio, né? Você, na verdade, garantir o seu direito. E aí, muitas vezes, esse diagnóstico, ele não é simplesmente para
para querer, entre aspas, muitas aspas, os benefícios. Ele é justamente porque tudo passa a fazer sentido. Assim, eu já vi muita gente dizer, nossa, depois que fechou o diagnóstico, tudo fez sentido pra mim, Sim. porque a vida toda foi tão pesado fazer algumas coisas que pra outras eram normais, porque pra mim algumas coisas foram tão cansativas, porque pra mim algumas coisas nunca foram óbvias, e de repente tudo passa a fazer sentido pra aquela pessoa. Sim. Então, por que não? Por que não, né? E também porque ao longo dos anos, se a gente olhar pro DSM, né, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o diagnóstico do autismo ele não era como ele é hoje. Ele foi passando por reformulações. Começou a ser mais próximo do que é hoje em 2013. Aí depois veio, não me falha a memória, 2015, o 5, porque o 4 que trouxe aqui o autismo como espectro, né? Porque até então não tinha esses níveis. Tinha o Asperger, aí tinha o autismo, e ao longo dos anos esse diagnóstico vai mudando porque a ciência vai evoluindo. Sim. Então, assim, tudo começa a fazer sentido. Há 30 anos atrás, onde estavam as pessoas, nível que a gente vê hoje, nível 3 de suporte? E é interessante. Onde estavam o direito delas, sem esse diagnóstico? Essa questão dos direitos, né, das pessoas com TEA em relação aos níveis de suporte, isso é muito relevante. Por quê? A gente hoje acredita-se que o quê? Tem o nível 1 e o nível 2, não tem direito não. Só tem direito quem tem o nível 3. E não é assim. Qualquer pessoa hoje que tenha transtorno do espectro autista, ela é uma pessoa considerada uma pessoa com deficiência. Sim. Então, ela tem todos os direitos que estão previstos em lei. O que acontece se está na lei e você não busca o que está na lei, ela vai ficar só no papel. Então, é justamente aí o que leva à falta de informação. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho interesse de buscar aquilo para melhorar o tratamento do meu filho, para trazer um benefício para ele, até mesmo para questionar a escola por que daquele tratamento, então aquilo vai ficar no papel e acabou. Se a gente não tem uma alta demanda em relação a determinado assunto, que envolve uma pessoa com um espectro autista, aquela demanda vai ficando para trás, porque nem o poder público vai querer dar resultado. Muitas vezes, quando se fala em SUS, aquilo demanda custo. Quando se fala em educação, é custo. Então, se vai ficando para trás, se vai ficando no papel, tá ótimo para eles, né? Então, o importante de se saber os direitos e o importante também de se buscar os direitos. E essa questão dos direitos, né, Vanessa? Que muitas vezes, eu já até ouvi esses dias alguém falando que muitas vezes as pessoas querem meio que fazer um cardápio do que quer selecionar o que pode, o que é direito e o que não é. E quando, na verdade, os direitos estão lá, você pode falar muito melhor que eu, esses direitos estão garantidos. E aí muitas famílias chegam assim sem saber dos seus direitos e são prejudicadas, principalmente em contexto escolar, são prejudicadas, porque a criança fica sem um apoio, fica ali vulnerável muitas vezes. E por isso o seu trabalho é importante nisso, né? Pra gente garantir aí, hoje a gente tá aqui disseminando isso, que esses pais que estão ali no nível 1, crianças que estão no nível 1 têm direito. Claro. Assim como daqui a pouco a gente vai entrar mais em educação, mas na escola ela tem direito sim à adaptação, tem direito à adaptação curricular, tem direito a uma pessoa estar ali acompanhando, é um direito garantido. Foi luta para conseguir, né, esses direitos. Então, e tem que fazer com que eles aconteçam. Sim. Né? Eles aconteçam. E engraçado é porque, assim, eu sempre caminhei pelo direito em algumas áreas. E a partir do momento que eu me tornei mãe, né, mãe da Luísa, sou xará, não tem nenhum diagnóstico, mas eu percebi o seguinte: o peso da maternidade em si, o quanto é pesado, sabe? O quanto é pesado. E ali me despertou assim, se é pesado pra mim, e Luísa nem sequer tem nenhum diagnóstico, e o quanto é pesado pra uma mãe atípica. É isso que eu queria falar, porque diante da minha trajetória, né, muitas mães me procuram, principalmente para falar, e principalmente depois do Instagram, né, que tem acesso a muita gente aí, chega perguntando a pressão também das escolas em cima das mães por um laudo. Porque tem que trazer e pede, assim, muitas vezes o SUS não oferta, você vai para um médico particular, ele pede um monte de testes e exames que é tudo muito caro e a escola exige que você faça. Eu entendo o papel da escola, porque precisa, até para poder saber lidar com a criança, mas é a pressão em cima da mãe, não pensa no psicológico. Eu sofri também muito isso com o Arthur, com o TDAH,
e era chamada constantemente pelas psicólogas, até que chegou uma época que eu não aguentava mais, eu só chorava, e eu disse para ela, minha filha, a psicóloga é você quer que eu faça o quê? Todo santo dia eu era chamada na escola. Eu sei que a gente tá num caminho, né, a gente tá se adequando para chegar a um ideal, que eu acho que ninguém chegou ainda, nem escola, nem terapeutas, nem médicos, é tudo um processo, né? Mas essa pressão em cima das mães é muito pesada, já não basta a mãe ter o diagnóstico, ter tudo que passa em casa, como você está dizendo, a sua não tem, e é difícil, imagina para quem tem uma criança atípica. Exatamente. É muito complicado, é muito sofrimento, tão emocional, não sabe se vai se alfabetizar, como é que vai ser a vida, né, dessa criança, no futuro, e ainda mais ter a pressão da escola por um laudo. E muitas vezes eu dizia assim, mas o laudo vai mudar em quê? Assim, imediatamente, assim, chegou o laudo, sim, agora a gente já sabe como vai lidar com essa criança. E na prática a gente sabe que isso não acontece. E outra coisa também importante a gente falar é as adaptações. Uma criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem na escola ou alguma dificuldade, a escola precisa adaptar independente de laudo. Então, o pai não precisa chegar com laudo para a escola se adaptar, para a escola se preparar, para a escola buscar estratégias, para o professor buscar estratégias. Isso é um equívoco também. Achar que não, eu só vou até aqui, eu vou lá, né? E só depois do laudo é que eu vou dar atenção a essa criança. Sim. Porque essa criança ali também está em sofrimento, também sofre ali, né? Porque não consegue lidar muitas vezes com a situação. Então também é importante a gente falar que não se precisa de um diagnóstico necessariamente. Nós precisamos para uma criança ser acolhida, para uma criança ser ouvida, enfim. Então acho que também a gente precisa falar sobre isso, né? Que a gente não precisa desse diagnóstico para fazer. No âmbito escolar não é necessário ser obrigatório, né? Essa é a questão do laudo. E isso aí mostra mais uma vez a discriminação, porque é como se a escola necessitasse de um documento para dizer se a criança fica ou não na escola. Vamos dizer assim. Sim. Porque é o que é. A gente sabe que muitas escolas, por exemplo, ela abre as matrículas. Chega crianças lá para se matricular, vamos matricular, tem vaga. A partir do momento que a escola sabe que aquela criança ela tem alguma condição especial, não tem mais vaga. Né? E isso aí entra muito, que é um tema bastante polêmico, né? Sim. A questão da AT, né? Acho que é atendente terapêutico, assistente terapêutico, que toda criança ela tem direito de ter um assistente terapêutico no âmbito escolar, no âmbito domiciliar. Em qualquer lugar que ela esteja, ela tem esse direito, sabe? Muitos pais não têm ciência e os que têm não buscam. Né? Então, acho que você pode falar melhor do que eu, né, dessa questão. Porque as escolas chegam e dizem assim, Verlane, nós temos um professor de apoio, nós temos um estagiário capacitado. E aí é que tá, o capacitismo não é ser capacitado, tem que ser especializado. Sim, muito importante Né? falar sobre isso. Quer falar, Lari? Eu sei que Lari quer falar. Eu acho que é um tema bastante polêmico. E as duas estão nesse contexto escolar. Isso. Mas Lari pode falar, Lari. Vamos dividir. Eu vou começar e você vai ter coisas com certeza para acrescentar. Assim, a lei, até me corrija se eu estiver errada, né? A lei, ela vai prever, no geral, para crianças que tenham necessidade, enfim, independente ou não do diagnóstico, um mediador ali, né? Um acompanhante. Até a última vez que eu vi, já faz um tempinho, ainda não estava sendo garantido um acompanhante especializado. Acho que a gente tá na luta ainda por isso, para que seja alguém. Me corrija. Faz mais de um ano que... Eu até comentei com o Luiz um dia desse, porque ela estava questionando nessa questão e apareceu alguns clientes, inclusive, questionando o AT, né? Isso. Esse AT na escola. E é uma luta, vai ser uma luta ainda, mas já temos decisões no Brasil, no judiciário, o juiz determinando que o plano de saúde ou o SUS custeie esse AT no ambiente escolar. Isso, porque pode ser que a criança precise de um mediador e aí a escola é responsável, mas quando ela precisa de um acompanhante terapêutico, Sim. porque aí não vai ser necessariamente para fins educacionais, mas para fins de saúde, de regulação emocional, de Comportamental. desenvolvimento de habilidades, enfim, habilidades emocionais, sociais, enfim, uma gama de habilidades.
E aí, quando a gente fala desse acompanhante, principalmente para alguém que está dentro do espectro, né, para uma criança ali, TEA, a gente precisa de um acompanhante especializado. Por quê? Principalmente por esse boom aí de diagnósticos, a gente sabe que, felizmente, a gente tem profissionais se formando, né? Isso tem crescido, tem sido disseminado, mas também, infelizmente, muita gente tá fazendo disso só um negócio. Sim. E tem gente vendendo aí cura, que a gente sabe que nem existe cura, porque não é uma doença. Tem gente vendendo solução aí a rodo, né? Você, como mãe, vai poder dizer muito bem, ao longo da vida deve ter encontrado muita gente, né? Olha, tem tal coisinha que se tomar, tem tal método que se fizer, enfim. Então, as pessoas se aproveitam dessa questão emocional das mães, que muitas vezes estão cansadas, né, de não saber como lidar, de não conseguir encontrar tratamento adequado. Sim. Não saber aí, também, né, qual gente, tratamento. vamos chamar no popular, né, picareta mesmo. Então, tem gente que, infelizmente, se usa desse sofrimento, para vender algo que não existe. E aí, a gente tem hoje algo que, dentro da saúde, né, da ciência, a gente classifica as coisas com evidência científica ou sem evidência. Com evidência é aquela coisa que foram feitos muitos testes sérios, randomizados, e a gente viu que aquilo responde sim para aquela coisa. E a análise do comportamento aplicada, né, que é a área que a gente trabalha, é uma ciência, tá? Não é um método. Não é método. Não é um método. Por quê? Porque não é um método. Porque não é algo que a gente vai aplicar igual com todo mundo e vai ter o mesmo resultado. Não. A gente precisa fazer uma avaliação individualizada, olhar para a individualidade de cada pessoinha e fazer a intervenção ali, montar planos de intervenção, aplicar essa ciência de forma relevante socialmente, de forma individual demais. Então, não adianta a gente entrar com a demanda judicial requerendo um tratamento, a aplicação de um método, uma terapia ou até mesmo um medicamento, se ali não tiver uma evidência jurídica, evidência científica. Né? Então, assim, é um requisito base hoje para se requerer qualquer coisa na justiça relacionada ao direito da saúde. Né? Então, a importância disso, e que muitas pessoas não sabem. E aí é que entra novamente a questão de um laudo completo, com biografias, com testes, sabe? Especificando tudo direitinho, porque isso você já entra no judiciário requerendo alguma coisa e já deixa tudo amarradinho. Para o SUS e nenhum plano de saúde dizer assim, ei, tem outro método. Isso aí não tem evidência não serve para nada. Entendeu? Por isso a gente também fala, né, Vanessa, de uma avaliação com multiprofissionais. Sim. Então não é só um profissional que vai avaliar, são vários profissionais que vão estar ali juntos trabalhando nessa avaliação. Porque de fato, se tem vários profissionais, todos ali alinhados, Sim. fazendo esse relatório, né, para os psicólogos, fazendo esse laudo de maneira precisa, sem dúvida fica mais fácil aí para o seu Com trabalho, certeza. né? Geralmente, quando eu pego um cliente, né, com TEA ou qualquer outra atipicidade, vamos dizer assim, eu geralmente faço um grupo com todos os profissionais que estão trabalhando com aquela criança, pra gente alinhar os pontos, ver a questão dos relatórios, porque fica muito mais fácil. Até aquela criança que precisa de um liminar, é necessário um documento assim, porque é mais rápido, é mais célere. Então, o juiz não vai precisar ter um assistente técnico para perguntar não sei o quê. Ele não vai precisar requerer um NATJUS, uma nota técnica referente àquele medicamento ou àquele tratamento. Porque já está ali, ele já pode se convencer do que vai ser decidido com aquele documento. Então, a importância de se ter um laudo médico e um relatório bem embasado, bem completo, sabe? É de fundamental importância. E tá muito em falta hoje. Então, assim, por isso que eu prezo muito sempre quando trabalho e trabalhar em conjunto com profissionais, assim, especializados e capacitados. Justamente, eu ia falar, ele está em falta justamente por causa dos profissionais. Existe aí, Lari falou alguma coisa que é super perigoso, a gente que vai conversando ali na área, né, Lari? A gente senta pra conversar, a gente fica assim, assustado com tanta gente que se diz analista do comportamento e não é. Então os pais têm que estar muito atentos a isso, porque tem muita gente aí vendendo que é isso, que é peça, então vem cá, me traz aí os seus documentos, antes de eu fechar um contrato com você, porque é a vida do seu filho que tá. É uma criança que vai estar diretamente trabalhando com o seu filho. Então, é importante a gente ter profissionais qualificados. E existem muitos profissionais que não estão preparados, que não são qualificados e lhe entregam relatórios muitas vezes que você diz, vamos refazer. Sim.
que eu vi com os meus olhos. Então eu digo, análise do comportamento é comprovada cientificamente e comprovada por Luísa, por favor. Porque eu comprovo, eu falo que eu vejo diariamente as evoluções da minha criança. Então é importante ter um profissional, ter uma equipe preparada, ter essa equipe que vai estar alinhada. E eu sempre digo aos pais, vai contratar qualquer profissional. Seja criterioso. Em relação a isso, né? É muito sério a gente lidar com essas demandas. Tô escutando muito lá em casa ultimamente, assim, você não faz mais nada, você só quer saber das suas ações. Mas a minha justificativa eu tô lidando com vidas. Com pessoas que necessitam de um tratamento urgente, de um medicamento urgente. Então, assim, se eu posso deixar meus afazeres pessoais de lado, eu vou fazer. Porque eu não tô lidando com uma compra, eu não tô lidando com direito trabalhista, não, eu tô lidando com vida. Tem gente ali que precisa de um liminar em 24 horas. E cada dia que a criança deixa ali, né, de estar ali sendo acompanhada, de estar na terapia, a gente sabe que traz prejuízos para a vida do indivíduo. O tempo é muito precioso. O tempo é precioso Demais. Nessa fase, né? Então, assim, e o que a gente encontra muito hoje, infelizmente, né? Porque eu não sei que conduta é essa. Eu quero dizer que é muito do capitalismo, mas quero acreditar que não seja. Mas a questão mesmo dos planos de saúde. A quantidade de planos de saúde hoje que estão sendo cancelados, porque o beneficiário é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Eu passei por isso. Tá vendo? Cancelados, negados. Muitos negativos de tratamento, principalmente método ABA, né? E isso tudo, por isso que eu digo que é capitalismo, porque tudo isso faz o quê? Traz custo pro plano de saúde. Então é mais fácil para eles cancelar aquele plano de saúde, a operadora cancelar o plano, do que manter aquela criança que a gente sabe que não tem cura. É um tratamento por tempo indeterminado e que gera custos para a operadora de saúde. Né? A mesma coisa acontece que poucas pessoas sabem, é a questão, não é só o plano de saúde. Doutora, eu não tenho plano de saúde. Meu filho é atendido pelo SUS. O SUS tem clínicas especializadas? Tem. Mas a demanda é enorme para a quantidade de vagas. É isso que eu queria enorme te perguntar. Porque eu não sei pra Luísa, pra mim, principalmente quando a gente tá, né, vai em palestras, enfim, falar sobre isso. Sempre chegam pessoas e com aquele laudo que você falou, de um parágrafo que fala fulano de tal, filho de fulano de tal, Sim. É diagnosticado com tal e tal, de acordo com o CID, né, que é o código daqui do Brasil, e DSM tal número, e coloca lá o número, e é só isso. São 4 linhas, 5 linhas ali, e é isso. E aí chega essas pessoas, muitas vezes, né, que não tem poder aquisitivo de Sim. dizer, vou lá pagar tudo que precisar, porque é um tratamento caro, e mesmo sendo caro, até para quem tem dinheiro, muitas vezes não tem profissionais suficientes, Sim. não é acessível. E aí chega essas pessoas, e o que a gente faz? Porque se ela só tem um laudo desse, o posto de saúde, que a saúde primária ali, né, que deveria ser a porta de entrada para Sim. esse encaminhamento, diz que não tem o que fazer, dizem que, né, quem deveria encaminhar, o CAPS também tá sempre lotado, que nem seria o ideal, mas Sim, que pode sim. dar alguma assistência. As casas especializadas também já abrem com lista de espera, já inauguram. Eu passo por isso no particular, com plano, que não tem Isso. vaga. Faz, acho que mais de um ano que tem uma terapia que Luca não faz, porque não tem vaga. Olha só. Tem muitos casos assim. Eu vou fazer assim, vou falar primeiro Deu dos uma planos de luz pra saúde e depois a gente vai pro SUS. Uhum. Plano de saúde. A questão do cancelamento, né, nas condições que eu falei. Pacientes e beneficiários que estão em tratamento, que é o caso da pessoa com transtorno do espectro autista, não pode ser cancelado. Então, já decidiu o STJ. A gente já tem o tema repetitivo 1082, que não pode ser cancelado no plano de saúde com um beneficiário em tratamento. Uma pessoa com TEA é considerada pessoa com tratamento. O que acontece nesses casos? Judicializa, né, requerendo o restabelecimento do plano de saúde. Vai ter que ser restabelecido. Vai sair a liminar, o plano vai ser restabelecido. O processo continua até final da decisão, mas o que importa é restabelecer aquele plano de imediato, certo? Sim. Mas isso não acontece de imediato, né? Porque eu passei por isso e isso demora muito até liberar as terapias novamente na outra versão do plano. Porque foi no mesmo plano, ele foi cancelado. Falou, plano? Ele foi cancelado na Unimed, era um
plano que eu nem sabia. Ninguém ouviu. Eu pensava que todo mundo que oferecia plano Naquele era que é da verde. Unimed, funcionário da Unimed. Eu não sabia que tinha assim, que a pessoa podia vender de empresa. Sim, vários E corretores. E eu fiz e eu não sabia. Aí fiz o de Luca, ele usou 2 anos e de repente foi cancelado. Chegou a carta e a gente foi cancelado. Eu fiquei louca sem saber o porquê. Chegava na Unimed, a Unimed empurrava para a empresa, chegava na empresa, a empresa empurrava para a Sim, Unimed. sempre. Isso demorou muito. A Unimed, eu tive que dizer que ia para a justiça, né? Aí eles fizeram, mas até resolver toda a modificação, ele ficou sem terapias. Posso puxar a sardinha pra mim? Você não tinha Vanessa no carro. Eu sempre digo o seguinte: advogado especialista em direito da saúde. Não basta ser um advogado especialista. Não basta eu conseguir uma liminar pra você. Eu tenho que buscar aquela liminar. Entendeu o que acontece? Muitas das vezes não, todas as vezes. Eu protocolo o processo hoje. Amanhã eu tô na porta da juíza. E eu só sossego. O povo me chama de chata, insuportável. Tem gente que nem vara daqui, de Campina e de uma pessoa, que nem no WhatsApp me responde mais. Porque eu só sossego quando a liminar ela é cumprida. E se o plano não cumprir aquela liminar, eu infernizo a vida do juiz para majorar sempre a multa. Porque quando sai a liminar, o juiz diz, restabeleça o plano de saúde em 48 horas, sob pena de multa diária de R$500, vamos dizer assim, até o limite de tanto. Passou aquele prazo que o juiz deu e o plano não cumpriu, eu mando majorar a multa. Porque eles só vão fazer quando mexer onde? No bolso deles. Então, assim, eu sempre digo isso aos meus clientes. Não adianta você ser um advogado especialista. Por isso que é importante você ter um profissional especializado e que você saiba qual é a conduta dele diante daqueles processos, sabe? Por exemplo, primeiro que não adianta você pegar, nesses casos, um advogado civil. Você tem que pegar um advogado especialista, entendeu? Porque ele vai saber de como é o trâmite, como é que funciona o processo. Então, geralmente, é isso que acontece. Aí, entrando na questão também, mudando um pouquinho, né, do foco, o cancelamento não pode acontecer. Acontecendo, judicializa. E a gente vê muito também, como você falou, né, o tratamento. Ele ficou sem tratamento. E a gente vê muito recurso do plano de saúde hoje de se ter o método ABA. E o método ABA completo. E outra, não adianta seu filho ter uma sessão de 30 minutos que a gente sabe que não vai resolver. Minha gente, tudo é difícil. Por exemplo, são 8 sessões no mês, 2 por semana. Todo mês eu tenho que passar na neuro para pegar guia, na guia para ir na Unimed. Aí diz que faz no aplicativo, o aplicativo Não nunca funciona. funciona, aí vai na Unimed de novo. Aí dá a entrada lá na guia, chega na terapia, a Unimed não autorizou, tem que pagar calção. A gente paga calção, passa 8, às vezes 15 dias para receber de volta a Unimed autorizar. Já vou puxar um Uma gancho. coisa que é certa fazer Certo. todo mês. Por Isso. que ter essa dificuldade? A burocracia. Justamente para você desistir do plano. E aí você falou uma questão que fazia tempo que eu via alguém falando, mas eu sabia que existia, a questão da calção. Isso é uma prática ilegal, né? Mas eu Cobra digo ao meu muito. marido. Muito, muito. Hospital cobra cheque calção, plano de saúde cobra calção, enfim, é uma prática ilegal. E aí como é que acontece? Como eu lhe disse, é judicializar, porque está existindo uma má prestação de serviço. A operadora do plano de saúde, ela é uma fornecedora de serviço. Então, está tendo uma má prestação de serviço. E com o processo judicial, você obriga que aquela terapia ela seja cumprida. E caso não seja cumprida, como é o caso, por exemplo, está tendo um atraso de 1 mês, está ficando 1 mês, vai ter que mexer no bolso da operadora, vai ter que ser aplicada multa, sabe? Mas eu como leiga, né? Eu dizia ao meu esposo, que é meu esposo muitas vezes que leva. Eu disse, por que a instituição lá, né, que presta as terapias, a instituição Unimed, não pode esperar a Unimed autorizar, que sabe que tem que autorizar, aí por que eles não podem esperar? E eu tenho que pagar calção e eu posso esperar 15, 20 dias para receber. Isso é muito Injusto. injusto. Mas agora já tem essa informação. Por isso a importância de se ter a informação dos seus direitos. Tá vendo como é? E aí muitas mães fazem assim, mas caramba, o processo judicial é tão desgastante. Mas o que será que é mais desgastante? Você ficar ali atrás de terapia, de dinheiro para poder pagar particular e depois ter um reembolso, sem saber se seu filho vai ter aquela terapia ou não, ou você entrar com o processo judicial e deixar com que a justiça, por mais que seja desacreditada hoje, né, no Brasil a gente sabe que
mas faça o papel dela. Porque eu garanto, se sair a liminar, o plano vai ter que cumprir. O plano vai ter que cumprir. E bem sabe? direitinho, né, Vanessa? E bem direitinho. O povo, se não for, olha, eu não quero vou nem comentar. Aí, outra coisa. Terapia ABA, como eu tava falando, né? Terapia não, método ABA, né? Ciência. Ciência pronta, ABA, a gente aprende. Ciência ABA tem que ser cumprida do jeito que o médico prescreveu. Por isso, o relatório completo. Se o médico tá dizendo ali, são 8 sessões, de 1 hora cada, tem que ser 1 hora cada. Não é 30 minutos, não, que o plano de saúde oferece. É 1 hora. Então, assim, negativa é só o que tem também, a gente sabe. Então, é judicializar, porque administrativamente eles não vão fazer. E é justamente isso que eles querem. Eles querem dar as negativas, eles querem fazer os cancelamentos e deixar, ó. Enquanto ninguém for atrás, tá ótimo pra eles. A partir do momento que todo mundo se juntar e for em busca daquele direito, aí eu quero ver se eles vão fazer. Exatamente. Eles vão tentando desgastar pra fazer mesmo desistir Exato. ali. É um desgaste realmente muito É um grande pras desgaste. famílias, a gente sabe. Porque a gente já sabe que aquela família ali, a rotina já é pesada, já é árdua. E você ainda tem que lidar com Pois isso. é, porque a gente tem que se ausentar do trabalho para levar. E não pode só levar e buscar, tem que ficar, ficar lá esperando. Então, às Inclusive, vezes, pega 3 seguidas. Aí você ainda tem que ir na Unimed. Chega lá, também não tem prioridade de nada, não. Espera um monte de gente na mesma situação. Então, assim, é tudo muito complicado. é muito difícil. E assim, essa questão do plano de saúde também inclui a questão dos medicamentos. Medicamento de alto custo que o plano de saúde ele tem a obrigação de custear. Então, não é só o tratamento, não é só o diagnóstico em si. Em questão de diagnóstico, muito importante, que muitas mães me procuram, Vanessa, meu plano de saúde não cobre um neuropediatra. E eu preciso de um laudo. Ele tem que cobrir. Se ele não tiver na rede credenciada um neuropediatra, ele vai ter que custear. Então, entre na justiça, judicializa e vamos lá. Ele vai ter que fornecer, ele vai ter que custear, certo? E aí entra a parte tão misteriosa que poucos sabem, né? Os mesmos direitos que a gente está comentando aqui em relação ao plano de saúde existem no SUS. Seja qual for o ente federativo que você for cobrar, União, município ou estado, qualquer um dos 3. É direito de todos ter saúde, né? Então, assim, quando eu chego, meu filho, no postinho, tem médico especializado? Tem não. É que faz? Faz um requerimento administrativo para a União, município ou estado. A omissão ou a negativa já é motivo para você entrar judicialmente e requerer um médico especializado. Se não tiver disponível, ele vai ter que custear. Mesma coisa. Tive um laudo, né? Já peguei um laudo com um médico especializado. Vamos para os tratamentos. Não tem vaga em canto nenhum. E aí? O SUS tem que custear. Tem que custear. E a média hoje de um custeio de tratamento de uma vida de uma pessoa autista de uma casa é de 5 mil a 10 mil reais por mês. É impossível uma família que dependa de um atendimento de SUS ter esse valor para custear. Entendeu? Então, assim, é direito que poucos sabem. Ah, não tem vaga não, vou ficar na lista de espera. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Tem que judicializar e requerer. Se tem profissional, arruma uma vaga para fazer. Se não tiver, vai fazer de forma custeada. E aí, como é que funciona? O juiz ele vai determinar que vai dar o prazo, né, para o ente federativo cumprir com aquela decisão. Se não cumprir, vai mandar bloquear, sequestrar os valores para custear aquele tratamento mensalmente. Então, assim, e isso é tratamento, como eu falei, é médico, né, profissionais especializados para determinada área, e não só em relação ao transtorno do espectro autista, qualquer área que se tiver. E medicamento de alto custo. Eu já consegui inúmeras vezes o Aristável, risperidona, né? O risperidona que a gente sabe, assim, que existe ele é caro, mas existem medicamentos bem mais caros. Mas a gente já conseguiu. E minha maior felicidade é receber uma foto de um cliente meu, de uma mãe, e dizer, olha, consegui as caixas para 6 meses de tratamento. Porque quando o juiz dá, ele não dá de um mês, não. Ele sabe que é um tratamento contínuo e que o ente federativo ele não vai ficar cumprindo aquele todo mês, né? Então ele já diz assim, ó, vamos marcar logo com 6 meses de tratamento. Quando tiver faltando um mês, vem no mesmo processo, solicita e mais 6 meses, e assim vai. É desgastante,
para a família, mas eu sempre digo, é sempre mais desgastante você ficar sem buscar aquele direito e você tendo que se desgastar dentro daquela rotina. E principalmente que a gente tá falando de saúde, né? Muitas vezes uma criança com TEA, pra família ali, pra quem tá ao redor, pode parecer que agora, claro que a família sente muito, sim, esses atrasos no desenvolvimento, mas por ser tudo tão cansativo, a rotina, esse desgaste emocional, porque é muito ruim você saber que tem um direito e você pedir como se estivesse pedindo um favor, né? Com certeza, isso é desgastante demais. Mas saber que muitas vezes é escolher o seu difícil, porque é difícil agora, ir atrás. Mas se a gente pensar, porque quando a gente faz uma intervenção com a criança, a gente não tá fazendo só para agora. A gente tá pensando na qualidade de vida dela agora e até o futuro, até ela tá velhinha. Essa intervenção, esse estímulo, ele não é só para agora. Ele é para toda uma vida. Então, assim, é mais difícil a gente passar por isso agora ou é mais difícil pensar nessa pessoa com sua autonomia totalmente afetada no futuro porque ela não teve uma intervenção adequada agora? Exatamente. E até para os cofres públicos, isso com certeza vai custar mais. com certeza. E não só isso, mas também tipo, uma pessoa que vem em tratamento e tem esse tratamento interrompido, porque a gente sabe. E um diazinho interrompido já vai para trás. Deixa de seguir em frente. E a criança ou o adulto vai para trás, caminha para trás. Né? Então a importância de se buscar sempre esses conhecimentos. E eu me lembrei aqui, falando aqui bem aleatoriamente, só para a gente já ir à conclusão. Eu escuto muito das mães, principalmente as mães de baixa renda, que vêm atrás do BPC, né, do benefício de prestação continuada em relação ao INSS, perante o INSS. E é interessante, porque para você ver como a falta de informação, porque elas chegam para mim, doutora, eu preciso, urgente, que o benefício seja concedido, porque eu preciso pagar o tratamento do meu filho. Gente, quando é que um salário mínimo, que é o que a pessoa que tem o BPC recebe, vai custear um tratamento? Não vai. E eu sempre digo, não é assim que funciona. O BPC, primeiro, é um direito do seu filho. É direito seu. Se preencher os requisitos necessários, é um direito seu. O tratamento é outro direito, entendeu? Então, assim, sempre é sempre bom a gente ter a análise geral, né, daquele cliente, daquele paciente. Porque até mesmo quando chega aos profissionais de saúde, aos pedagogos, você saber, você tem direito disso, disso e disso e disso. O tratamento que deve ser feito é esse, esse e esse. Então, a importância, né, da informação, batendo novamente nessa tecla. Não só das famílias atípicas, não só dos profissionais de direito, né, que querem se especializar nessa área, dos psicólogos, dos pedagogos, das escolas e de todos os profissionais que estão em volta do transtorno do espectro autista. Então é muito importante. Eu gosto de dizer o seguinte, que a informação é a luzinha no finalzinho do túnel. Então quanto mais você busca a informação, você vai chegando e aquela luz vai aumentando. Então eu sempre vou prezar em levar primeiramente, né, a informação para depois se buscar os resultados. Isso, Vanessa, e também, já concluindo também minha fala, é importante a gente continuar disseminando informação, porque tem muito preconceito ainda. Sim. Tem muita discriminação, a gente consegue ver isso no dia a dia. Infelizmente, não gostaria de estar vendo isso ainda, mas a gente que trabalha ali no ambiente escolar, até na sociedade mesmo, quando a gente vai fazer uma atividade externa com a criança, a gente vê os olhares de preconceito, muitas vezes a discriminação, e por isso que hoje eu venho, toda oportunidade que eu tenho, eu venho falando da importância do movimento da neurodiversidade, da gente continuar falando da neurodiversidade, da gente falar de tantas potencialidades que cada cérebro vai ter ali, vai desenvolver as funções, né? Cada indivíduo tem as suas diferenças cognitivas, e que nós precisamos falar mais sobre isso, sobre como respeitar, ensinar as nossas crianças a respeitar as diferenças, a olhar as potencialidades, que assim como essas crianças têm dificuldades, elas têm potencialidade, assim como nós temos as nossas dificuldades e potencialidades. Então eu acho que vale a pena a gente continuar falando, disseminando informação e falando a respeito de inclusão, de respeitar as diferenças, porque a gente sabe que eu sempre digo que quando eu converso com as famílias assim, já, né, calejadas, muitas vezes diz: Luiz, eu não vou ver a inclusão acontecer. E eu digo, eu estou trabalhando para isso. Porque se eu não estiver trabalhando para isso, eu vou ficar em casa, eu vou mudar minha profissão, né? É a nossa Porque missão. eu acredito nisso, eu acredito que pode acontecer.
Então, a gente precisa estar ali, falando, repetindo, não é doença, a gente repete de novo, não é método, é ciência, a gente repete de novo. E a gente vai repetindo isso para que a sociedade como um todo aprenda a conviver e a respeitar as diferenças. Eu acho que esse movimento, a gente tá chegando no fim, não dá pra gente falar desse movimento tão claramente, mas a gente falar sobre esse respeito às diferenças, né? A gente falar sobre essas questões das diferenças cognitivas e também a gente apreciar essas diferenças cognitivas é muito importante. Já vamos deixar o tema pro próximo episódio. Por favor, vamos falar sobre neurodiversidade, que é um Sim. tema que eu amo, tenho estudado muito sobre Sim. isso, porque eu acho que a sociedade precisa falar, precisa ouvir mais sobre isso. Precisa. É assim, Luísa, quando a gente fala de inclusão, principalmente em escola, muita gente pensa assim que é a escola, né, aceitar aquele aluno e adequar para as dificuldades dele. Mas tem que fazer isso com toda a escola. Sim, não é só... Né, com todos os alunos, os não atípicos, porque é muito difícil. Eu via Luca ser um pouco rejeitado assim, e é porque é muito leve o grau dele. Mas, por exemplo, ele se apresenta aos amigos, aí ele repete muito: oi, eu sou fulano. Aí eu disse: Luca, ele já conhece você. E os meninos não entendem, não compreendem, nós somos crianças, né? E às vezes não tem paciência da repetição das coisas dele. Então a escola tem que preparar, é como Luísa disse, tem que mastigar, porque criança aprende por repetição e exemplo. Então não é fazer no abril, no dia do autismo, Não. uma palestra, falar sobre conscientização. Isso tem que ser diário. Todos os Inclusive, dias. levar, né, essa conscientização para os outros pais, Sim. para que isso seja mastigado Sim. em casa também. Sim, Exatamente. Porque aquela criança, ela não só vai colocar em prática na escola, mas também em qualquer lugar que ela for. Em qualquer lugar. até porque a gente fala muito, né, do bullying, que acontece muito na escola. Infelizmente acontece, não só com crianças neurodivergentes, né, acontece como um todo, mas também com essas crianças. E essas crianças muitas vezes estão vulneráveis, muitas vezes não tem uma terapeuta Sim. lá acompanhando, e acontece as atrocidades que a gente vê aí na televisão, na internet, que a gente fica horrorizado. Mais um tema, bullying, Sim. por favor. E aí a gente precisa conscientizar a sociedade. A gente precisa bater nessa tecla. Sim. Ninguém precisa ser igual. Vanessa não precisa ser igual a Luísa. E Luísa não vai precisar ser igual a ninguém. E assim a gente vai aprendendo, apreciando essa neurodiversidade. Sim. Então acho que é muito isso, sabe? A gente vai assim continuar lutando, falando mais, levando mais, porque é muito importante para toda a sociedade. Parar de estranhar, né? Aquele Parar que é de diferente, estranhar. chamado esquisito, aquele que pensa diferente, que age diferente, e entender que, na verdade, a gente tá adaptado porque a gente adaptou tudo aqui ao Sim. nosso redor. Parar de Então, dar- quando chega um outro que não consegue se adaptar, essa adaptação parece repetitivo. A gente coloca ele como Sim. esquisito. O estranho A deveria gente não ser acha- aquele que é igual, né? É verdade. O normal deveria ser aquele que é diferente. E parar de dar rótulos, né? A Sim. gente tá o tempo todo rotulando. Eu escuto muito isso. Ah, mas é aquele menino com... Ah, aquele menino que Sim. tem Uma as suas pessoa. diferenças. É uma pessoa, é um indivíduo com as suas diferenças. Assim como eu tenho as minhas diferenças cognitivas, que não é igual a de Larissa, que não é igual a de Vanessa. Então a gente precisa muito falar sobre isso. E aí eu deixo aí, né? Já apontei pra Vanessa que tem muita mais coisa pra gente falar. Inclusive essa questão judicial mesmo, né? Dessas atrocidades que a gente tem visto Sim. nas escolas. E Nessa você questão de vê bullying. um exemplo, já para passar a palavra para a Lari aqui, o exemplo de Verlane, né? Ela já teve várias situações e talvez Sim. por uma falta de informação mais precisa e mais especializada, ela não conseguia solucionar os direitos que ela estava atrás. Sim. Então, assim, mostrar que já faz 10 anos, É. praticamente, que ela caminha, né, Sim. nesse percurso, e que isso acontece. Acontece. Pessoas, por mais, vamos dizer assim, por mais conhecimento que se tenha, a informação nunca é de menos, Uhum. né? Ela só vem a somar. Verdade. E aí, você vai passar pra Larissa, mas eu quero agradecer. Sim. Agradecer a Verlane pelo convite. Eu vi, né, todo esse processo ali, fui acompanhando aos poucos e hoje estou de novo acompanhando esse processo com a Verlane. E que bom que tem pais assim preocupados, empenhados. Sim. E mesmo assim, né, com essa muitas vezes falta de informação, porque são muitas questões. Ela não tá só Não com tem essa como dar questão. conta de São tudo, muitas né? Não questões tem. na Não, vida. e é outra coisa, eu procurei Luísa, né, no particular, porque a Unimed não preenche. Pois, tá vendo? Então você vê assim que
quão importante é a gente continuar, como eu já até falei, estou sendo repetitiva, Sim. mas a gente continuar disseminando informação. E agradeço demais, Vanessa. Aí temos vários outros projetos e vamos continuar. Eu que fazendo agradeço, né, isso. por ter topado, Com né, certeza. a ideia e se Deus quiser, a gente vai ter muitos outros episódios e trazer bem Com mais certeza. informações para todo mundo. Lari, Eu também quero agradecer, né? Pra mim é muito enriquecedor esses momentos, porque assim, pra gente que trabalha na área, você também, e acho que até pra ela que é mãe, outras mães também, principalmente quando estão descobrindo ali o diagnóstico, um mundo novo se abre pra uma mãe que acabou de receber um diagnóstico. Como lidar, o que fazer, quem procurar, como saber se estou procurando certo, como saber se estou fazendo certo, como saber se eu não vou me arrepender daqui a alguns anos. E assim, vem aquela culpa materna de, será que eu estou fazendo o meu melhor? Então, é um universo que se abre ali, e um universo bem cansativo, que pode ser muito desgastante, né? Se a mãe não encontra os profissionais adequados para a sua criança. Então, assim, eu fico feliz de a gente poder compartilhar, fazer um compilado aqui, né? De áreas de saber, de experiências, porque tenho certeza que a experiência materna, a experiência aqui, né? No direito, a pedagógica, a psicológica, vão responder muitas mães que podem estar aí muitas dúvidas, né? De saber por que caminhos ir. Como você falou, a informação, ela é uma luz, né? E é isso mesmo, acho que a sensação é essa, de quando a gente não sabe o que fazer, como você está num lugar escuro, você não sabe que direção ir. E quando vem uma informação, é como se acende aquela luzinha. É por aqui que eu vou. Né? Isso tira um peso das costas. Então, eu sinto que a gente conseguiu fazer um pouquinho. Não dá pra falar profundamente sobre tudo, porque... a gente ia passar aqui a outra coisa que eu fiquei doida pra falar no meio, mas eu sabia que se eu falasse, ia ser mais 1 hora de conversa, que é sobre como saber se o meu filho tá recebendo um tratamento de qualidade. sim. Porque, tudo bem, a gente que trabalha com isso, a gente consegue perceber. Mais um tema. E as mães ficam nessa. E aí, como eu vou saber? Como eu sei quais são os direitos, né? Sim. Como eu sei o que eu posso cobrar ou não do profissional, né? E aí, como eu vou saber se esse profissional que eu levei, ou que o plano tá oferecendo, Sim. ou que o SUS tá oferecendo, porque não é só porque não é particular que os pais não Não. devem, não podem cobrar, né? A E sua assistência de saúde. inclusive, existem critérios, né? Isso, Pra gente analisar e saber se aquele profissional Isso, é isso adequado. mesmo. E A clínica, se tem os espaços adequados. Isso. E aí, como fazer, né? Eu sei que é uma dúvida também dos pais. Então, assim, é um outro tema, tem muita Muito coisa. E outra coisa também que se fala muito na questão da criança, né? De Sim. tudo que a criança tem direito, mas nunca se fala dos pais, a questão emocional. Demais. Mais um Menina, eu sabia que o meu TCC foi sobre isso na faculdade. Porque É o tema foi sobre a exige, saúde exige mental. muito, Sim. né, do emocional. Demais. Assim, os níveis de estresse. Eu falo de mães porque, inclusive, na minha pesquisa eu vi isso. Que mais de 90% das vezes, a mãe que toma as rédeas Sim. ali, mesmo quando os pais são casados, quando não existe um divórcio antes ou durante o diagnóstico. E a maioria abandona, Muitas vezes né? isso, Exatamente. tem esse abandono aí, muitas vezes por parte do homem. E mesmo quando não existe, né, esse divórcio, muitas vezes a mãe que acaba deixando o trabalho Sim. pra Sim. cuidar dessa criança. Quem é ou então chamada que- na escola. Isso. Então, assim, os níveis de estresse mesmo, em muitas pesquisas, em muitos lugares do mundo, inclusive, não, né? Porque aqui no Brasil tem pouco ainda. Os níveis de estresse das mães são sempre mais do que o dobro do que o nível de estresse de outras mulheres na mesma idade Sim. ou mães de crianças típicas. Então, assim, nível de ansiedade, de depressão também, Muito. nível de autocuidado baixíssimo. Sim. Então, assim, é um tema muito bom. Quando eu estudei, assim, eu imaginava que eu ia encontrar por onde eu encontrei, só que foi assim, até pra mim que tava pesquisando, eu não imaginava que seriam tão altos os índices. Mas aí foi justamente aí, né, que como eu comentei com vocês, eu fiquei me indagando. Se já é sobrecarregado para uma mãe típica, imagine para uma mãe atípica. São muitas dificuldades, são muitas incertezas, né? É muita falta de rede de apoio. E assim, é bem delicado, é um assunto delicado. E sem Demais. um emocional de qualidade, ela não vai ter Não, como não. atender aquela Não. criança. Se você não tá bem, você não cuida de quem ama. Você não tem Isso. como levar um sentimento e um cuidado de qualidade se você não tá bem consigo mesmo. Isso. Então é um tema bastante relevante porque pra aí trazer vem- também lá. Porque aí vem o luto, muitas vezes Sim. diagnóstico, depois desse luto vem essa jornada diferente, né? Vem sempre esses pensamentos do futuro, vem a rede de apoio, né? Vem um lado, porque a mãe, ela não...
independente da maternidade, sendo típico ou atípica, ela continua sendo mulher. Sim. Enfim, é um tema que dá pra gente conversar. Tem a até- vida profissional, vou nem né? estender Tudo mais. né? Isso, muita coisa. Pois então, é isso. Eu queria agradecer a vocês novamente, né, por esse momento que foi muito rico em conhecimento para todos nós e inclusive espero, né, que para todos que estão nos assistindo. Então, nos despedir, né? E assim, se tudo der certo, que vai dar, graças a Deus, traremos novos temas, né? E assim, se vocês puderem também, né, sugerir temas relevantes, temas que vocês querem ter mais conhecimento, então é só deixar comentário, é só mandar mensagem para qualquer um dos participantes aqui. E a gente vai estar trazendo nos próximos episódios, se Deus quiser. Então, muito obrigada pelo acolhimento e por estar nos assistindo. Espero ter levado bastante informação, esperamos, né? Sim. Ter bastante informação. E que essas informações elas sejam disseminadas, né? Não só por a gente, mas por vocês também. Então é isso, agradecemos demais, né, o carinho de cada um de vocês.